Se o senhor puder fazer isso, a gentileza para mim. Eu vou convidar o Dr. Luiz Frederici para sentar aqui na plenária aqui embaixo. Uma das maiores autoridades em direito público que nós temos aqui, né? E ele vai ajudar norteando os processos também. Tudo pronto, senhores? Senhoras e senhores, boa tarde. Nesse momento, vamos dar início à sessão inaugural da Comissão Especial de Inquérito, que vai versar sobre as contrapartidas entre a Faculdade UNOeste e a Prefeitura Municipal de Jaú. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença da imprensa, que vai estar reverberando esta reunião. A gente sabe que o horário não é um horário convidativo para a população estar aqui em peso, mas hoje, graças ao auxílio da internet, das gravações, do Facebook e tal, tenho certeza que a gente vai alcançar um público bem alto. Mesmo porque, dentro do serviço público, tem uma coisa nos pilares que é a transparência. E é isso que nós queremos, transparência. Apenas com o cuidado de não transformar isso aqui num teatro. Ninguém quer isso. O que a gente quer aqui de todos é a seriedade, a transparência, tá? Que coloquem aqui em prática aquilo que prometeram, batendo palma nas casas de todo mundo, pedindo voto. Que estariam aqui defendendo o interesse da população. E é dessa forma que a gente quer começar os trabalhos. Pouco tempo atrás surgiu uma denúncia a respeito da lisura dessa contrapartida, da maneira como estava sendo aplicada os recursos recebidos pela Prefeitura. Tentamos argumentar, conversar, mandamos requerimentos tiveram respostas pífias, aumentando cada vez mais o nosso interesse. Por que não estão fazendo, por que não estão relatando, por que essas informações tão simples, né? Infelizmente, estamos hoje aqui numa situação vexatória, vergonhosa. Eu sou munícipe, moro nessa cidade, eu não queria ver minha cidade envolvida nesses problemas, mas se a gente tem conhecimento de algum tipo de denúncia e não faz nada, ou você é conivente, tá? Ou não serve para aquilo que se propõe. Não sou conivente, estou aqui fazendo o meu trabalho. Tenho certeza que todos os nossos pares nessa comissão não vão fazer menos do que isso. Então, agradecer mais uma vez o público presente. Queria de antemão solicitar, Dr. Frederici, se o senhor puder nos dar a honra de participar aqui da plenária aqui embaixo. O senhor é uma das maiores autoridades em direito público que nós temos aqui. Eu gostaria da sua presença aqui. Agradeço muito sua presença, viu? Senhores, nos termos do artigo 51 e 52, em incisos do regimento interno da Câmara Municipal de Jaú, declaro aberta e instaurada a Comissão Especial de Inquérito para verificar sobre todos os recursos recebidos, parcerias, através do contrato COAPS, entre a Prefeitura Municipal de Jaú e a Faculdade UNOeste. Nesse momento, eu vou pedir para fazer a leitura do plano de trabalho, tá? E nomeando para essa leitura o doutor Rodrigo, nosso digníssimo vereador aqui, como secretário, e o professor Sansei Ercílio será nosso relator. De antemão, gostaria de até mesmo
rebater algumas críticas, né, que foram feitas a respeito da lisura dessa SEI, que seria uma SEI de cartas marcadas, uma vez que os senhores vereadores que compõem, me perdoem, que compõem a SEI seriam partidários, né, eleitos ali pela situação. Quero lembrar os senhores, obrigado, quero lembrar os senhores que eu fui líder de um prefeito no meu primeiro mandato, e nem por causa disso deixei de propor uma SEI contra um secretário que era desse prefeito. Então a gente tem que, antes de criticar, esperar que alguém tenha uma ação negativa, alguma ação que venha a depor contra a lisura do indivíduo. Fazer críticas antes do fato acontecer não é do meu perfil. Então eu espero que nesse momento, semelhante àquilo que aconteceu no Supremo Tribunal, se eu não me engano, quando, peço até a ajuda do nobre vereador João Pacheco, Bolsonaro está sendo julgado por um ministro lá que tem alguma ação contrária, e ele se declarou que não está impedido por causa disso. Zanin, se eu não me engano. Então, se lá em cima, no Supremo, basta a declaração deles, porque não seria diferente aqui, né? Bastaria a declaração de cada um de nós e nos declarando que não temos impedimento algum. Perfeito? Mesmo porque poderíamos argumentar, o nobre vereador Rodrigo já esteve dentro da prefeitura na gestão passada, se eu não me engano, secretário, não é isso? Como? Chefe de gabinete, né? O senhor João Pacheco tem a opinião dele própria a respeito da questão da UNOeste. Nem por causa disso, emissão de juízo prévio de valor diminuiria o julgamento deles em relação às provas porventura por nós aqui levantadas. Então, eu acredito que nesse momento, acho que cada um de nós, membros dessa SEI, poderemos nos declarar isentos e sem impedimento nenhum. Podemos nos declarar, então, que não tivemos reunião administrativa com a prefeitura, não tivemos contato com as pessoas que, porventura, estão alencadas nessa SEI, que dentro, né, da nossa vida privada, não guardamos relação afetiva, comercial, com nenhuma das pessoas que possam estar envolvidas nessa SEI. Então, gostaria de pedir nominalmente para cada um dos senhores se declarar que não estão impedidos de estar participando dessa SEI, e colocaremos uma pedra em cima disso. São Ercílio. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos aí, os amigos, né, os vereadores que não fazem parte da SEI, né, estão presentes também no local. E aceito, né, ser o relator, e vou em cima de que eu vivo, né, competidor, aceitar mais esse desafio, né, colocar sempre Deus à frente, né, ser demagogo, eu sempre falo, e acompanhar tudo que for relevante à população. É isso. Não se declarando impedido a qualquer fato que acontecer, ocorrer. Por favor. Boa tarde a todos. Também não tenho qualquer impedimento. E assim como disse o senhor Ercílio, vou fazer esse trabalho como tudo que fiz na minha vida. De maneira séria, de maneira escorreita. E se tiver que, já falei isso na tribuna, que punir alguém que nós não tenhamos receio de fazê-lo aí. Doutor João Pacheco, por favor. Senhor presidente, a minha história de vida demonstra a minha isenção. Eu não tenho nenhum interesse em beneficiar ou prejudicar qualquer parte envolvida nessa SEI. Senhor presidente, boa tarde, meus amigos vereadores, público presente. Desejar, sem muito nhenhenhé, vamos até o fim, abriu, agora vamos ver quem está certo e quem está errado.
Perfeito. Uma vez todos se declarando aptos a participar da reunião da SEI, solicito a gentileza do nosso secretário que faça a leitura. Comissão Especial de Inquérito contra a partida da ONOeste para a Prefeitura Municipal de Jaú, instruída pelo requerimento número 217/2025. Plano de trabalho, presidente Dr. Paulo de Tarso, Partido Podemos, Jaú, São Paulo, 2025. O item 1, apresentação. Por meio do requerimento número 217/2025, apresentado na sessão ordinária do dia 7/4/2025, a Câmara Municipal de Jaú criou a presente Comissão Especial de Inquérito para, no prazo de 120 dias, prorrogável por igual período, investigar a contrapartida entre o ONOeste, Universidade do Oeste Paulista Jaú, e a Prefeitura Municipal de Jaú. É fato e notório a importância e seu valor histórico da instalação da ONOeste em nossa urbe, mas principalmente no processo de desenvolvimento regional, possuindo não só a missão de gerar conhecimento, mas também desencadear mudanças econômicas e sociais na nossa região. Entretanto, o anseio de tal propositura surgiu a partir da combinação da resposta do requerimento número 21/2025, onde foram feitos vários questionamentos. Contudo, em resposta, o secretário de Saúde, Dr. José Segura, e a gerente, senhora Maria Alice Morato, nos informaram, aspas, pois na Secretaria de Saúde os dados encontram divergentes como notas faltando. Em 18 de dezembro de 2024, através do ofício geral número 473/2024, a senhora Maria Alice Morato solicitou a abertura do processo número 030012804/2024 PG-3, encaminhado para a regularização de patrimônio e finanças, já que nenhum bem adquirido com recursos do contrato COAPS tem patrimônio e contam os locais destinados, sendo que no processo consta os itens, valores, reformas, solicitante e quem recebeu. Não obstante, o conteúdo da resposta do requerimento mencionado acima nos chamou a atenção, pois o atual secretário de Saúde, Dr. José Segura, e a gerente, senhora Maria Alice, informaram que, aspas, os dados encontram-se divergentes como notas faltando. Ainda não responderam outros itens. Sabendo ser desmensurada a quantidade de trabalho com a análise de toda a contrapartida, por meio das notas fiscais, ofícios, valores, serviços prestados, equipamentos, dentre outros, entre a ONOeste e a Prefeitura Municipal de Jaú, proporcionará aos membros desta SEI, e tendo que cumprir as exigências burocráticas temporais interpostas pelo regimento interno da Câmara Municipal de Jaú, é necessário recorrer a um recorte metodológico que permita separar, categorizar e elucidar os casos. É nesse contexto que se instaura esse plano de trabalho, que será pormenorizado a seguir. O item 2. Do objeto e marco temporal dos trabalhos da SEI. Conforme disposto em seu requerimento de instalação, tem como objeto desta SEI averiguar e investigar as contrapartidas executadas entre o ONOeste e a Prefeitura Municipal de Jaú. Em razão de sua estrutura burocrática administrativa, acreditamos que seja inúmeros ofícios, notas fiscais, serviços prestados, valores, dentre outros realizados entre as mesmas. Vale ressaltar os princípios constitucionais, o princípio da publicidade vem do dever de divulgação oficial dos atos administrativos. Ainda, a importância dos atos públicos e no livre acesso dos indivíduos às informações de seu interesse e transparência na atuação administrativa, sendo que os agentes públicos atuam na defesa dos interesses da coletividade. A proibição de condutas sigilosas e atos secretos é um corolário de natureza funcional de suas atividades e que a publicidade dos atos administrativos constitui medida voltada a exteriorizar a vontade da administração pública, divulgando seu conteúdo para conhecimento público, tornar exigível o conteúdo do ato, desencadear a produção de efeitos do ato administrativo e permitir o controle da legalidade do comportamento. Faz necessário e, inicialmente,
partirmos da definição temporal estabelecida pelo regimento interno da Câmara Municipal de Jaú, a fim de orientar o início e o encerramento das atividades desta CEI. Desta forma, ficam estabelecidos as seguintes datas: dia 30/4/2025, início dos trabalhos da CEI. 9/5/2025, instalação dos períodos dos trabalhos da CEI. De 9/5 a 29/7/2025, período de investigação, 82 dias. Do dia 29/7 a 12/8, período de elaboração do relatório final, 15 dias. De 12/8 a 22/8, período de leitura e análise do relatório final, 11 dias. Dia 22/8/2025, votação do relatório final. E, por fim, 27/8/25, encerramento dos trabalhos da CEI. Considerando a duração de 120 dias para o desenvolvimento dos trabalhos da CEI, contemplando os requisitos burocráticos estabelecidos pelo regimento interno da Câmara Municipal de Jaú, uma vez que não haja prorrogação dos trabalhos da CEI, o período de investigação se encerrará no dia 29 de julho do ano vigente, a fim de haver tempo hábil para a elaboração e votação do relatório final. Considerando essa data de encerramento das investigações, estabelecemos o recorte de documentos que esta CEI analisará, onde as reuniões e oitivas serão de forma pública nos espaços da Câmara Municipal de Jaú. Em princípio, solicitaremos todos os documentos possíveis, ad exemplo, ofícios, notas, todo e quaisquer documentos comprobatórios, desde a assinatura do contrato entre a Prefeitura Municipal de Jaú com a ONOeste até a presente data. Não obstante, esses documentos terão de ser fornecidos, seja pela ONOeste ou pela Prefeitura, no prazo de 72 horas ou 3 dias úteis, onde os ofícios de informação serão confeccionados pelo secretário da Comissão Especial de Inquérito até em 2 dias úteis após a reunião. Paralelo às solicitações, tão logo iniciaremos as oitivas de testemunhas. Da estratégia, item 3, da estratégia e procedimentos de investigação. Superada a questão acerca do marco temporal, nos debruçamos sobre as estratégias metodológicas para obtermos uma investigação coesa e aprofundada desta contrapartida dentro do período estabelecido. Diante da multiplicidade de casos, utilizaremos 2 frentes de investigação separadas, mas que se interrelacionam metodologicamente. A primeira trata de todos os documentos da contrapartida entre a ONOeste e a Prefeitura Municipal de Jaú. Nesta frente serão analisadas notas fiscais, ofícios, equipamentos, serviços, valores e informações congêneres, até a possível fiscalização in loco. Desse modo, o recorte temporal da investigação dessa CEI contemplará os contratos realizados e os levantamentos de documentos, onde esta fase requer o levantamento documental e analítico. A segunda é estabelecida por meio da apuração específica se houver irregularidades, tendo como procedimentos a oitiva de testemunhas, a solicitação de documentos específicos, a visita in loco em secretarias, direta e indireta do nosso município, além de acariações, demais ferramentas e recursos investigatórios necessários para esmiuçar os casos analisados. Fica estabelecido como motriz do início das investigações, as contrapartidas entre a ONOeste e a Prefeitura Municipal de Jaú. A inter-relação das 2 frentes de investigação se dá na medida em que todos os dados levantados de uma se consubstanciam à outra. Não obstante, ressalte-se que, no decorrer das investigações, novas categorias de investigação poderão surgir e serem conduzidas dentro dos trabalhos dessa CEI, delimitados pelo recorte temporal e interligados com as irregularidades presentes na motivação de sua abertura. Paralelo à CEI, poderá todo e qualquer órgão e entidade de investigação e fiscalização subsidiar a referida CEI ou investigação no caso em tela. Roteiro de trabalho. Para iniciar os trabalhos investigativos, solicitaremos à Prefeitura Municipal de Jaú e a ONOeste que encaminhe cópia do contrato firmado entre a Prefeitura e a ONOeste, cópias integrais de todos os ofícios, notas fiscais, quem são ou quem eram os responsáveis pelo controle e fiscalização das contrapartidas que são acordadas entre a Prefeitura e a ONOeste,
Quem são os responsáveis pela execução, liberação e recebimento das propostas de contrapartida da Noeste com a Prefeitura de Jaú? Informar o nome, o cargo, desde o início do contrato até a presente data. Quem assina ou assinou os contratos de contrapartidas da Oeste junto à Prefeitura? Encaminha a relação de todos os atos celebrados entre a Prefeitura e a Oeste, com todas as contrapartidas, especificada cada bem, serviço, recurso financeiro, recurso humano, do início da instalação da Oeste em nossa urbe até a presente data. Encaminhe detalhadamente a relação de bens, serviços, recursos financeiros das futuras contrapartidas da Oeste à Prefeitura Municipal de Jaú. Ainda questionaremos de imediato quem são os responsáveis pelo controle e fiscalização das contrapartidas, que são acordadas entre a Prefeitura Municipal de Jaú e a Oeste. Os locais onde foram executadas e instaladas os equipamentos imóveis da contrapartida feita pela Oeste e a Prefeitura, informações detalhadas e nominalmente as referidas indagações. Onde os equipamentos que não foram instalados e utilizados e não foram entregues pela Oeste à Prefeitura de Jaú, através da contrapartida. Local destinado como depósito, armazenamento à época e atualmente. Formando o local com endereço e seu responsável. Quem é ou quem são os responsáveis, à época e atualmente, do agente público pela recepção e guarda desses materiais. Quem foi o responsável, nome e cargo, à época pelo transporte e instalação dos bens cedidos pela Oeste. Exemplo, viatura, ares condicionados, micro-ondas, geladeiras, lençóis, etc. Todo o trabalho desta SEI será de forma pública, em locais previamente agendados e possivelmente com transmissão da TV Câmara de Jaú, sendo que a ata será de forma digital. Acerca dos procedimentos operacionais da presente SEI, fique estabelecido que poderão ser convocados servidores, agentes públicos e demais indivíduos que exerçam, influenciaram ou participaram de algum modo, a princípio, na execução do contrato entre a Prefeitura de Jaú, bem como da Oeste, dentro do período estabelecido no recorte temporal desta investigação. Serão empenhados esforços de todos os membros para a consecução dos objetivos desse plano de trabalho, ressalvando-se que deverão ser esgotados todas as apurações pertinentes do caso investigado para novas deliberações. Esse procedimento permitirá, de forma profícua e densa, as apurações levantadas dessa SEI e assim dar respostas reais e relevantes para toda a sociedade. Para finalizar, nomeio o ilustre vereador Ercílio Aparecido Benedito como relator e como secretário, contribuindo com o trabalho desta SEI, mas principalmente contribuindo com o trabalho do relator. Solicito o ilustre vereador Rodrigo Campanha Vilafranco para secretariar todo o processo. O item 5 é o cronograma de execução, que repete, na verdade, aquilo que eu já li no começo aqui. Acho que é isso, doutor. Fique à vontade aí. Bom, todos os senhores, membros da SEI, senhores vereadores, receberam essa cópia. Então, todos de acordo? Aprovado, então. Senhores. Senhor. Na verdade, eu gostaria de fazer uma ponderação aqui acerca do... Sim, senhor. Primeiro que o que eu acabei de ler aqui foi produzido integralmente pelo Dr. Paulo de Tarso, tá? Eu acabei não participando de... Eu concordo com quase tudo que está escrito aí, menos com a questão da publicidade. E quero aqui explicar o porquê, para que ninguém saia por aí falando besteira a meu respeito. Que a SEI é um instrumento legítimo e de grande relevância aqui para nós do município, ninguém tem dúvida. Que nós temos que ter seriedade e responsabilidade para apurar, já foi dito pelo Dr. Paulo de Tarso, e acho que todos nós aqui compartilhamos desse entendimento. Porém, eu acho que é imprescindível que nós, membros da SEI, tenhamos a maturidade institucional de reconhecer os nossos próprios limites. Já disse isso lá quando não assinei a SEI.
e estou aqui na condição de secretário e não tenho a opção de dizer, eu não quero ser secretário. O Dr. Paulo de Tarso indicou e nós estamos aqui para cumprir e vou fazer meu trabalho, como já disse aqui, da melhor forma possível. Porém, a atividade investigativa, ela não é uma função originária do Parlamento. Por isso, ao contrário dos órgãos de investigação, Ministério Público, Polícia, GAECO, Polícia Federal, Polícia Civil, nós, vereadores, já falei isso na tribuna outro dia, não dispomos de equipe técnica, de aparato investigativo e talvez nem das prerrogativas que permitam conduzir investigações complexas como essa, que por vezes os fatos exigem. Por isso, doutor, eu defendo com convicção que é necessário resguardar o sigilo dos trabalhos dessa comissão. Rodrigo, você não quer transparência? Não é isso. Não me interprete mal e não coloque palavras na minha boca. Essa medida busca, na verdade, garantir respeito às pessoas envolvidas, que depoentes eventualmente não sejam expostos de maneira injusta, constrangidos publicamente, e que algo possa comprometer aí, eventualmente, a integridade dos depoimentos. Da cadeira que eu estou aqui, eu fui o primeiro a depor, na condição de depoente, numa SEI, presidida pelo colega vereador Matheus Turini, e nós acabamos tendo, naquele momento, algumas divergências, não sei qual é o melhor termo a utilizar. No outro dia, no rádio, eu fui achincalhado por um radialista, dizendo o seguinte: chefe de gabinete, o senhor Rodrigo Campanha Vila Franco, à época, bravo, rapaz, esses eram os termos que o radialista usava, começou a interpelar o presidente da SEI e dizer: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho gravado esse áudio até hoje. Quem passou por esse constrangimento fui eu, na condição de depoente à época. E talvez é isso que eu gostaria de trazer para o debate. Não sou dono da verdade, mas que a gente possa avaliar essa questão do sigilo. Muitas pessoas, quando elas são intimadas a prestar depoimento, elas vivenciam desconforto, receio, medo de um julgamento público. Salvo engano, o Orlando, que era que estava aqui uma vez, Matheus, depondo na condição, o cara travou no microfone. Ele ia mentir? Não é. Nunca falou no microfone, nunca falou com uma plateia, com casa cheia. Se sentiu constrangido naquele momento. Salvo engano, era o depoimento do Orlando. Eu tenho uma cliente minha, e aí é uma cliente da advocacia, que ela fez um acordo tendo razão, porque ela disse assim para mim: eu tenho horror de pisar no fórum. Então ela não queria nem ir do fórum e optou por, mesmo tendo razão, fazer um acordo. É lógico que a publicidade dos atos administrativos, ela deve ser regra, mas ela comporta exceções. Embora nós não tenhamos nem expertise para investigar, eu fui me inteirar, fui estudar um pouquinho, porque quando nós nos elegemos vereador, nenhum de nós aqui é treinado para fazer investigação. Nesse contexto de me inteirar,
eu me deparei com a seguinte situação. Imagine os órgãos, vou usar como exemplo o GAECO, que veio aqui, de surpresa. E aí, Tito, é isso que eu quero dizer. Essa surpresa que talvez nós também poderíamos fazer nesta investigação, eventualmente, vamos numa secretaria de surpresa, vamos em tal lugar de surpresa. A partir do momento que eu tenho, talvez, torno isso público, acabou a surpresa. Está todo mundo divulgando. O cara da secretaria sabe antes que nós vamos lá na secretaria dele. E aí, muitas vezes, ele tem condição de dificultar os trabalhos da comissão. Então, o meu pedido de encaminhamento aqui, doutor Paulo, é para que os trabalhos sejam sigilosos. Repito, eu não tenho político nenhum de estimação, eu não tenho interesse nenhum em preservar alguém que tenha cometido algum tipo de ilícito, seja ele qual for, se locupletou ilicitamente, apropriou-se indebitamente de alguma coisa. O dinheiro público tem que ser respeitado. Mas o meu pedido de encaminhamento é para que os trabalhos dessa comissão sejam sigilosos, visando preservar o próprio bom andamento dos trabalhos e ainda eventuais depoentes que possam vir aqui e que talvez não se sintam à vontade para dizer tudo que sabem. É isso. Obrigado por me conceder a palavra, doutor. Bom, meu ponto de vista, dizer que ninguém aqui tem competência ou capacidade de promover uma investigação, vamos fechar a Câmara Municipal. Quando a nobre vereadora chega num posto de saúde e pergunta se tem fita ou não para fazer teste de glicemia, ela está fazendo uma investigação. Tem ou não tem? Vai visitar em loco. Todos nós aqui somos alfabetizados, ninguém aqui, e mesmo o pessoal togado das leis, sempre existe alguém que sabe um pouco mais. Tem gente que está no Supremo, tem gente que é advogado de carreira, tem gente que é promotor, cada um dentro da sua expertise. Não sou o cara mais inteligente do mundo, mais esperto, mas sei fazer conta. O que a gente está querendo aqui é uma investigação pura e simples, é matemática. Vamos dar o exemplo do ar-condicionado. 246 é o que diz. Tem 246 aparelhos? Por favor, me dá a nota. Está aqui, 256. Quem recebeu? Aonde está instalado? Me dá o número de patrimônio. Ah, instalaram o 100, tudo bem. Falta 146. Cadê o 146? Está guardado ali. Conta, tem 100. Cadê os outros 46? É matemática. Não precisa ser policial, não precisa estar na CIA para fazer esse tipo de conta. E eu acho que é função nossa essa matemática. Pela pluralidade de coisas a serem vistas, bens como prestação de serviço, automóveis, construção, computador, tem muita coisa, é muita nota. Dá trabalho? Dá, mas é questão de pegar a nota e observar. Então eu acho sim que a gente tem, dentro da nossa limitação técnica, e eu não tenho aqui, por exemplo, a condição de fazer rastreamento por antena para saber se duas pessoas estavam em determinado local fazendo alguma coisa, antena de celular, isso daí é da polícia. Isso daí cabe, depois que havendo a apuração de alguma coisa ilícita, olha, eu descobri nota aqui que realmente tem que ser investigado, Ministério Público, a minha parte eu fiz, agora o rastreio de polícia, quem paga, quem não paga, não é minha, a minha parte enquanto investigar se havia alguma coisa ou não, está ali. Quanto à publicidade, até entendo que algumas pessoas podem se sentir constrangidas, tal, na hora de dar um depoimento. Eu até entenderia, por exemplo, do depoimento ser o pessoal aqui traz, não quer que tenha aberto ao público, mas o conteúdo do que se fala, até para a pessoa que está se defendendo, tem que ter a publicidade devida, sim. Eu acho que a pessoa tem que ser divulgada o jeito dela. Não vamos abrir para o público
participar presencialmente, porque pode constranger. Até algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis para fazer isso. Perfeito. Mas o sigilo absoluto daquilo que se faz, daquilo que se apura, traz suspeita, inclusive, à nossa lisura. Desculpe, não posso concordar com isso. Tá? Então, minimamente, o conteúdo tem que ser aberto, né? Eu acho que ninguém tem nada para esconder aqui. Como disse, não tem os políticos de estimação. Querem fazer uma reunião entre, não o denunciado, entre o convocado para responder as perguntas e o membro da SEI, bacana. Mas essa conversa tem que ser gravada, obviamente, que é uma declaração, isso aqui é uma coisa séria. Se não sou, eu estou começando agora, já instituíram a SEI, que é uma comissão de investigação. Então alguém lá atrás acreditou que nós fôssemos capazes sim de promover investigação. Então vamos fazer de acordo com as ferramentas que nós temos. Tá? Mesmo porque, senhores, todos os nossos atos aqui, quando nós decidimos alguma coisa, tivemos a votação do prefeito, agora das contas do prefeito. Foi sigiloso? Cada um foi lá, cada um foi nominal, cada um deu a sua cara lá para fazer. Faz parte de estar em sociedade. O funcionário público é público. Ele não está lá no privado, é público. Se uma companhia privada tem acordo com o serviço público, as pessoas envolvidas estão lá. Nós não estamos falando em abrir conta. Sigilo bancário é outra situação. Ninguém está falando aqui em quebra de sigilo bancário, exposição das pessoas. Mas acredito que a documentação, aquilo Senhor que se fala... Eu acho que a discussão está degringolando antes da gente começar a avançar. Nós já estamos falando em sigilo bancário. Eu acho que não eu sei, o senhor citou como exemplo, mas assim, o senhor vai ficar aí debatendo e não é essa a questão. Não debatendo. A questão, então, o senhor me dá licença. Então, a questão é justamente essa. Quer fazer alguma coisa? Sigilo absoluto, nós não podemos admitir um sigilo absoluto. Perfeito? Acho que temos que ter essa transparência. Acho que não tem questão de ter essa restrição. Se todo mundo concorda em podermos fazer a chamada das pessoas entre nós aqui, entre os membros da SEI, preservando a pessoa, deixando ela mais confortável, mas o conteúdo dessa discussão ela tem que ser pública. O senhor me permite? Pois não. Ontem, quando o senhor me chamou para ser o relator, foi um dos pontos que eu coloquei para o senhor lembra? O senhor falou, eu passei as minhas preocupações, inclusive eu estava vendo aqui, né, e quando o senhor me chamou para ser o relator, o Rodrigo nem tinha sido comunicado ainda, né? Aí depois, até que eu fiquei sabendo primeiro do que ele o que ia ser. Então eu vejo assim, um ponto aqui que eu estava lendo aqui, acerca dos procedimentos operacionais da presente SEI. Fica estabelecido que poderão ser convocados servidores, agentes políticos, e eu, sem saber, eu falei para o senhor assim, a minha preocupação é, a pessoa vai vir aqui, um servidor, nós vamos investigar, temos que investigar, mas vamos chamar uma pessoa por acaso, aí a pessoa venha, e o constrangimento dessa pessoa, para quem está vendo, aquela pessoa está devendo, está isso, está aquilo, entendeu? Eu até falei para o senhor, sem saber que o Rodrigo ia falar, que a pessoa, se fosse comigo, eu cheguei lá, o Lampião falou, você está nervoso, você está, né? Ele sentiu isso, né? Tem pessoas que travam, então a pessoa ficando mais à vontade, ela consegue, na minha concepção, eu nunca passei por isso, mas está em juízo, fica mais à vontade do que tendo uma plateia, tendo esse alvoroço todo, né? Foi que eu pensei. Então, o que o Rodrigo falou, eu, como relator, eu também assino embaixo, eu atesto o que ele falou. Não sei se a gente podia fazer uma votação, se podia o pessoal, cada um se manifestar. Podemos estar fazendo a reunião com a pessoa, mas o conteúdo não pode ser sigiloso, o conteúdo tem que ser público. Não tem como fazer uma votação, então, como relator, né, para ver o que os outros membros acham disso, se vamos expor essas pessoas mesmo. Senhor presidente, veja bem, quando se instaurou a SEI, é investigação, tá?
como comentou da GAECO, quando foi feito tudo aquilo, todo mundo, muitos gostaram, deram risada, se lixando para quem estava no meio, quem não estava. Foi uma festa. Agora, se a gente precisar criar uma SEI, como foi criada, para investigar ar-condicionado, e a gente discutir, porque esse ou aquele que vai vir, me perdoa, gente. Me perdoa. Vamos em loco, vamos para ver o que aconteceu, tá? Vai fazer a privacidade de ouvir as testemunhas? Tudo bem, mas que tem que tornar público sim, nobre presidente, tá? Isso não tem nem o que ver. Ou senão, o que nós vamos fazer aqui? Entendeu? Não tem objetivo a gente chegar a um lugar sem chamar as pessoas para serem ouvidas. Não tem, né? É uma situação delicada? Lógico que é. Pessoas não gostam de vir para dar depoimento? Sei que não gostam. Não gostam de ir no fórum? Que pessoa que é do bem que gosta de ir no fórum? Ninguém, tá? Mas, uma vez aberta a SEI, ela tem que ser bem clara, específica e tornada pública, tá? Isso é líquido e certo. Líquido e certo. Senhor presidente aqui, eu gostaria de a gente já começar uma discussão mais assertiva. Então, por exemplo, eu já havia lido isso aqui que o senhor passou na parte da manhã. Eu queria dar como sugestão, a gente não teria como primeiro fazer um inventário, por exemplo, conhecer primeiro, solicitar o contrato, para a gente saber todas as contrapartidas da UNOeste. Depois disso, mas depois disso, a gente notifica, ao mesmo tempo, a gente já solicitava à UNOeste o que ela fez. E, de posse do relatório, a gente faz a contraposição dos documentos. O que não foi feito, a gente notifica eles para que eles saiam, para que eles se justifiquem o porquê que não fez, o que está acontecendo. Aí a gente já tem um caminho, já economiza, não precisa nem ficar tergiversando de coisas que talvez nem aconteçam. Isso é o que eu estou querendo dizer. Não, perfeito. Doutor, mas é exatamente isso que vai acontecer. Está aqui, é a próxima etapa do trabalho. O que nós vamos determinar para acontecer? A gente está ouvindo aquilo que a ponta disse. Primeiro precisamos entender o que foi contratado, e a UNOeste tem que ser a primeira a se manifestar. O meu contrato dizia isso, eu tinha que repassar isso, me solicitavam e eu estava entregando. Perfeito, a gente tem que quantificar e qualificar isso no tempo, espaço e os atores envolvidos nisso. Acabou, esse é o primeiro assunto. A fase de chamar as pessoas para a cariação, você foi responsável por isso. Aqui não é a prefeitura, é tudo feito com protocolo. Você recebeu o material, assina quem recebeu, tem um número de peças que foram recebidas, quem era a pessoa, está tudo certo. Por exemplo, se a gente solicitou, nós temos em mãos o inventário, nós solicitamos a relação do que foi efetivamente entregue. A pessoa que assinou e não está lá, deixa de ser um problema nosso, passa a ser um problema de polícia. Porque se ela assinou, que recebeu, e aquilo não está lá, aquilo já, aí efetivamente a gente já passa para a mão da polícia. Por quê? Porque foi uma questão de subtração. Então, eu acho que é mais simples do que a gente está pensando nesse aspecto, e eu acho que a questão de acariação e de testemunhas, a gente só vai pensar nisso depois que houver essa relação e a gente tomar posse dessa relação. Porque pode ser que nem aconteça, pode ser que através as provas sejam colhidas documentalmente e documentalmente montam um acervo documental e mandam para o Ministério Público, se for necessário. Parece que o senhor leu o que está escrito aqui, porque é exatamente o que a gente quer. Inclusive, para a próxima conversa, estaria chamando o RH para saber quem as pessoas que estão hoje e que estavam na época, para a gente poder quantificar, qualificar e responsabilizar essas pessoas. Ponto. Perfeito. A partir daí, sim, é papel, é nota. Eu fiz uma solicitação para que a casa possa estar cedendo para a gente, o setor de contabilidade, que nos auxilie nisso, na leitura dessas notas, que tem bastante. Eu recebi notas
de maneira oficiosa. Eu preciso que elas cheguem aqui de maneira oficial. Me falaram de notas, olha, tem esses números de nota, tem isso daqui, que consta isso. Eu tenho que ter isso no papel. Que seja de maneira oficial. Chegando, é exatamente isso. É matemática, 2 e 2, 4 e assim por diante. Só que, como o novo vereador Tito, podemos ter esse meio termo, peço para o senhor ponderar sobre isso. Podemos fazer a reunião, 4 paredes, pessoas se sentirem mais à vontade, que vamos depender de informações, quem estava, quem não estava. Precisamos desses documentos, tá? E tornar público. As pessoas que não têm nada a ver com isso, elas querem também que seja dito que elas também não têm nada a ver com isso. Ponto. Eu acho que é um bom meio termo para todo mundo, se o senhor concordar com a gente. Tudo bem? Não, me parece que todos nós concordamos. O que o João falou está escrito aqui no plano, né? E acho que isso aí todos nós aqui concordamos. O que eu quis ponderar, essa é a questão. Eu não tenho medo, pode estar a casa cheia, o que eu falo eu reconheço, eu assumo. É preocupar em eventuais depoimentos, constrangimentos, que eu contei que aconteceu, já aconteceu aqui em outrora, é fato que já ocorreu, inclusive comigo, quando vim na condição de depoente, e evitar que eventual ação secreta, não sei se esse é o melhor termo a utilizar, que nós da SEI possamos fazer, a pessoa que vai ser investigada não saiba primeiro que nós, só isso, é esse o objetivo. Não tenho nada para esconder de ninguém, porque, me perdoe até, a imprensa acho que tomou ciência talvez no mesmo tempo que nós, de quem é seu relator, de quem é seu secretário, de quem é seus membros. Enfim, nós precisamos evitar esse tipo de coisa, senão daqui a pouco o lado de lá, que nós vamos buscar eventual diligência, que pode acontecer, vai estar preparado para nos enganar. Não é isso. Não é isso. Aliás, eu concordo e quero fazer questão de deixar claro para não ser mal interpretado aqui. Não, prefeito. Aliás, quanto ao tempo das informações, todo mundo aqui estava sendo alvo de inquérito diário. É você que vai ser, quem que vai ser, tal, uma pressão danada em cima de todo mundo. Deixei isso para o último dia, para evitar, e foi transparente. Desculpa, o senhor por acaso foi o primeiro que eu encontrei dos dois. Tá? Foi um acaso, estava passando, escutei, o senhor sabe disso. Ato contínuo, estou lá procurando, está ele. Foi informado. E aliás, já tínhamos tido uma conversa a esse respeito, sobre a questão da SEI, de ser declarado impedido, não ser declarado impedido ou não, já tínhamos isso. E mais, se a imprensa recebeu alguma coisa, não foi por mim. Eu fiz questão desse documento aqui cair na mão de todos os vereadores. Que todos os vereadores que estão aqui hoje lessem o conteúdo. Se secretário, assessor, alguma coisa, passou alguma coisa, eu tenho fugido da imprensa. Só fui dar uma entrevista hoje que me ligaram, estava aqui, sim, ficou, não teve como, mas fui falar da SEI. E repeti, falei lá o que eu falei aqui, né? Foi perguntado quanto à questão da lisura, todo mundo joga no time do prefeito. Eu falei, não, ninguém fez nada, a gente não pode lidar com conjectura. Cada vereador lá sabe do seu papel, né? E todos eles têm, sim, a capacidade de estar lá. Só podemos julgar e falar caso haja alguma coisa diferente, coisa que eu não acredito. Independente de estar do lado dele, até o exemplo de eu mesmo ser do lado do prefeito à minha época, eu lá ia ter proposto uma SEI, então não dá para ter esse julgamento. Da mesma maneira que eu me senti isento, dei também o voto de isenção para cada um dos senhores. Perfeito? Então, podemos aprovar dessa maneira então? Todos de acordo? Fazemos então as oitivas, a conversa com o pessoal entre nós da SEI aqui, temos que estar tendo essa gravação, a imprensa podendo estar dando essa cobertura e o conteúdo ser de conteúdo público. Perfeito? Todos de acordo? Aprovado então.
Eu sei que não é protocolar, mas quero pedir licença aos senhores e perguntar para os senhores vereadores se alguém quiser fazer uso da palavra nesse momento. Sim, senhor. Senhor presidente, membros da SEI, demais vereadores, boa tarde a todos vocês. Primeiro, senhor presidente, parabenizar pela condução dos trabalhos, aos membros também da comissão, devido à clareza e transparência, e fico feliz pela decisão deliberada, que talvez aquiete um pouco o coração daqueles que virão prestar o esclarecimento, mas que esse conteúdo não pode ser em momento nenhum negado. Só uma observação, vereador Rodrigo, vamos só lembrar que o senhor é um agente político à época, o senhor era chefe de gabinete, então eu acho que a pressão só é diferente, mas bela observação quanto àqueles que não são pessoas públicas para poderem prestar esclarecimento. Não, eu entendo vosso posicionamento. Senhor presidente, a única coisa que eu gostaria de fazê-lo é que o senhor pudesse esclarecer como que nós, vereadores, que não compomos a SEI, podemos contribuir. Em 2023, faço eu um requerimento sobre contrapartidas. A resposta não veio a contento. À época, Bruno Dalpino foi quem respondeu o requerimento. Fui levado a impetrar o mandado de segurança e nós conseguimos, a Justiça concedeu a segurança para que nós pudéssemos ter a resposta. Até então, o assessor que estava na Secretaria de Saúde foi para a Secretaria de Meio Ambiente, acabou conseguindo espaços para não responder. Nós questionamos, enfim, mas devido ao meu afastamento no ano passado, acabei perdendo alguns prazos para poder contestar as respostas que vieram e transitou em julgado o mandado de segurança. São 178 páginas que falam desde o meu questionamento até as respostas sobre contrapartidas. Eu gostaria, isso já em 2023, eu gostaria de anexar esse documento com Vossa Excelência, com a comissão, entregar para o relator, talvez na mão do secretário, se for o caso, para que os membros partam de um parâmetro de que a transparência das contrapartidas já é um problema, pelo menos investigado por mim, desde 2023. Mas nós temos ali uma luz do que seria as contrapartidas. E talvez incluir o Bruno Dalpino para poder prestar esclarecimentos, sendo que foi ele que fez a resposta, a subscreveu e perdeu, inclusive, no mandado de segurança, para esclarecer aquilo que ele tinha respondido. É o meu único questionamento, presidente. Obrigado. Perfeito. Podemos, inclusive, solicitar a convocação e durante o momento oportuno da SEI para que seja anexado esses processos. Pode ser na primeira sessão, próxima sessão e assim por diante. Assim a gente faz de maneira oficial. Perfeito? Então, pessoal, já para a próxima sessão, então, eu acredito que seria realmente o início dos trabalhos. Precisamos ter da UNOeste, tá? O entendimento deles de como se procedeu todo esse processo, todo esse contrato, que eles tragam para nós, como está ali, o contrato, quem assina, tá? Qual era a contrapartida, quem ficava com essa contrapartida, se era custodiada pela UNOeste, se era entregue em espécie, por exemplo, para a própria secretaria que geria esses recursos de acordo com o entendimento deles. Quando da entrega de equipamentos, quem recebia, quais são os equipamentos, se tem benfeitoria, quem fez a benfeitoria, se dispensa de licitação ou não, como era feito. Então, vamos estar regrando isso, tá? Para estar convocando a UNOeste para a próxima reunião. Então, a próxima reunião seria com a UNOeste trazendo esses elementos para a gente contrapor. Juntamente com isso, queria também convocar lá da Secretaria de Saúde, o setor, porque a Secretaria de Saúde tem um RH próprio. Então tem o chefe lá do RH, tem um assessor lá também a ser convocado, não vamos estar falando em nomes aqui, justamente para a gente não ter que fazer essa exposição nesse momento. Que ele vai poder estar nos falando aqui como está a grade atualmente da Secretaria de Saúde, quem é quem e quem era a época, para a gente poder pontuar quem são os agentes públicos nessa situação.
para que a gente possa estar trazendo essas pessoas. Tudo bem? Todos de acordo? Então, para a próxima sessão, seu Éder, cadê o seu Éder? Por favor. Então, senhores, já vamos deixar marcado para sexta-feira que vem essa reunião com a UNOeste, tá? Trazendo lá a documentação que foi explanada aqui, tá? 1h30 da tarde, mais o setor de RH lá da secretaria com o secretário, que vai poder planificar e esclarecer alguns questionamentos. Perfeito? Inclusive, até mesmo o secretário de saúde disse que gostaria de estar aqui também. Então, o secretário de saúde, possivelmente, a gente pode até convidá-lo nesse primeiro momento, caso ele esteja... Tá? Perfeito? Todos de acordo? Estou bem. Aprovado, então. Senhores, ninguém mais deseja fazer uso da palavra? Só para, quando for marcar as reuniões, que marque uma semana antes, ou 4, 5 dias antes, para a gente não ter problema como teve no passado. Só isso, tá? Por favor. Tá bom? Perfeito. O senhor deseja fazer uso da palavra? Muito bem, uma vez esclarecido, então, senhor secretário, agradeço o empenho. Acho que nós temos pressa, isso daqui está passando já do limite de tempo. Então fica todo mundo convocado, todos convocados para a próxima sexta-feira, às 13h30. Então, meus senhores, agradeço a paciência e tolerância de todos os senhores. Obrigado pela imprensa, obrigado pelas autoridades aí presentes, secretariado da prefeitura. Lembrando que na sexta-feira, como vai ser o Eitiva, não haverá público. Perfeito? Somente pessoal daqui. Combinado? Então, senhores, dou por encerrado, determino a lavratura da ata digital e agradeço a presença e tolerância de todos mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Dia 9?